Fala concurseiro, fala concurseira, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Fred e hoje nós estamos aqui para mais um módulo do nosso curso de atualidades. E hoje nós vamos tratar um tema muito importante para o seu concurso, que é o tema da democracia e liberdade de expressão. Esse tema é muito importante, várias bancas Brasil afora têm cobrado esse tema, onde você precisa entender a origem da democracia, entender conceitualmente o que ela significa, como é que ela se aplica nos mais diferentes contextos e também saber trabalhar com a questão da liberdade de expressão. O que é a liberdade de expressão, como é que ela se manifesta, como é que ela concorre com outros direitos, como é que ela se apresenta para a gente nas mais diferentes formas dentro do contexto e ordenamento jurídico e civil do Brasil. Então, na aula de hoje, nós vamos explorar a democracia e liberdade de expressão. Portanto, se assente na cadeira, pegue seu material de estudo, suas anotações e vem comigo para a gente explorar esse tema tão interessante de atualidades. E talvez você esteja se perguntando, mas professor, falar de democracia atual? Claro que sim. Você vai ver dados nessa aula, onde nós vamos avaliar a qualidade da democracia no Brasil e no mundo. Então, se acomoda, vem comigo e vamos investigar esse tema. A primeira coisa que nós precisamos trabalhar nesse módulo de democracia e liberdade de expressão é definir o que é a democracia. Quando a gente fala no sistema democrático, muita gente acha que a democracia significa apenas o governo da maioria, um sistema de governo onde a maioria se impõe sobre uma minoria. E isso não é correto. Nós precisamos investigar as origens históricas da democracia, entender por que ela foi aplicada e, a partir daí, conceituá-la de forma correta para que você possa entender quais são os objetivos de uma sociedade democrática e, principalmente, como é o funcionamento de uma sociedade democrática. Então, para responder a pergunta, o que é uma democracia? Eu coloco aqui para você. A democracia é uma forma de governo, ou seja, é uma forma de organizar um governo, é a forma de organizar uma sociedade, cujo sentido remete à ideia do governo do povo ou governo do cidadão. Como assim o governo do povo? Cracia, a palavra cracia do grego significa governo. Demo significa povo. Então, se a gente fizer uma tradução literal do termo democracia, democracia significa o governo do povo, certo? Só que essa ideia do governo do povo, ela vem de onde? Da Grécia Antiga. Você está vendo uma foto aqui do lado, que é a foto de um espaço público em Atenas, no período da Antiguidade, onde era exercida a democracia, ou seja, onde era exercido o direito do povo de se autorrepresentar. Quando nós falamos que a democracia é o governo do povo, significa dizer que o poder daquela sociedade está na vontade popular, ou seja, aquilo que vai se traduzir em leis, ordenamentos, normas, instituições, tudo deriva da vontade do povo, da vontade do conjunto de cidadãos. O que as pessoas que moram naquele país, o que as pessoas que moram naquele espaço querem que seja feito para suas vidas em coletividade. Esse lugar que você está vendo aqui na foto é uma ágora, é um espaço público de discussão e debate que acontecia na Grécia Antiga, no momento em que lá em Atenas surgiu a democracia. Por isso que eu coloco para você que a democracia se confunde com a história da filosofia. Por quê? Eu não sei se você sabe, se você se lembra da sua época do colégio, da sua época do ensino médio, mas a filosofia surgiu também na Grécia Antiga, em Atenas. E exatamente no mesmo momento em que a filosofia se desenvolvia, o poder de argumentação das pessoas, o debate, a contrafação de ideias, tudo isso estimulou um ambiente democrático. Na época da Grécia Antiga, em Atenas,
Os filósofos, eles eram muito capazes, eles tinham uma ideia de que o debate de ideias, de que o poder de argumentação era uma das grandes qualidades do ser humano. E por que eles debatiam diversos temas, por que eles discordavam em relação a diversos pontos e se colocavam nesses espaços públicos para debater, é que a democracia foi incentivada a crescer e se desenvolver. Ou seja, se eu sou um cidadão, se eu sou um morador deste lugar, eu tenho o direito de expressar minha opinião, eu tenho o direito de dizer o que eu quero. E aí a reunião da vontade popular do conjunto das pessoas é que formou esse ambiente democrático, que até hoje nós temos presente, principalmente nas sociedades ocidentais. É interessante, então, que a gente veja esse segundo ponto. A democracia seria, então, uma forma política segundo a qual todo cidadão tem o direito de expor a sua opinião num debate público. Eu e você somos cidadãos aqui do Brasil. Nós temos o direito de expressar a nossa opinião sobre qualquer tema, seja um tema mais sensível, polêmico, ou um tema mais amplo, mais geral. Eu, cidadão, tenho que ter o direito à minha opinião sobre qualquer assunto. E isso é parte da democracia. E quando necessário, observe, votar pela decisão de um determinado assunto. É aí que entra o princípio da maioria. Eu, mesmo que ninguém concorde comigo, tenho o direito de expressar a minha opinião numa democracia. Mas se é uma questão de decisão, aonde nós temos que tomar uma decisão a respeito de impostos, a respeito de investimentos, a respeito de qualquer assunto, nós fazemos uma votação. E aí a maioria decide. Mas percebe? Não é porque de repente a minha opinião não é igual à da maioria que eu não tenho o direito de mantê-la. A democracia pressupõe o meu direito individual, a minha opinião, e pressupõe também votações quando é necessário uma decisão. Quando eu mesmo me represento, quando eu mesmo exponho minha opinião e voto por mim mesmo, nós estamos em uma forma de democracia chamada de democracia direta, que é o que acontecia na Ágora aqui que você está vendo lá na Grécia Antiga. A democracia direta, olha o que eu coloquei no quadro. O cidadão vota e expressa sua opinião sem intermediários. Só que esse tipo de democracia direta, como acontecia na Grécia, ela é um modelo aplicável apenas a populações e territórios pequenos. Por quê? Bom, o Brasil hoje tem 203 milhões de habitantes. Você já imaginou se todos os habitantes do Brasil tivessem que expressar a sua opinião num debate público? Nós não íamos fazer mais nada da vida. Eu não poderia trabalhar como professor, você não poderia prestar o seu concurso ou exercer a sua profissão. Nós iríamos passar 100% do tempo apenas discutindo as questões de interesse coletivo. Então, numa população, num território muito grande, a democracia direta não é aplicável. Ela só é aplicável a pequenas populações e territórios reduzidos, como era na Grécia Antiga. Bem, muito bem, professor. Mas me diga uma coisa, já que o Brasil é um país tão grande, com 203 milhões de habitantes, segundo o último censo de 2022, e nós somos um país democrático, e existem tantos outros países democráticos no mundo, né? Por exemplo, os Estados Unidos, o Canadá, países da Europa Ocidental. Como é que nós vamos exercer a democracia em grandes populações e em grandes territórios? É aí que entra a figura da democracia representativa, que é o tipo de democracia que nós temos hoje no Brasil e em todos os países democráticos de fato do mundo. O que é uma democracia representativa? Quando nós falamos de representativa, você já imagina que nós estamos falando de ter representantes, ou seja, pessoas que vão ser escolhidas para serem os nossos representantes.
Observe o que eu coloquei para você aqui no nosso quadro. A maioria dos governos democráticos, para não dizer todos, tá? Utiliza uma forma de democracia indireta. Repare que interessante essa expressão, a democracia indireta. Por que indireta? Porque não sou eu, cidadão, quem vai me autorrepresentar ou me representar a si próprio, ou representar a si mesmo. Não. Quem vai me representar na democracia representativa é um indivíduo ou um conjunto de indivíduos que eu vou escolher para fazer isso. A democracia representativa, as decisões políticas não são tomadas diretamente pelos cidadãos, mas por representantes eleitos por eles. Por isso que a cada 2 anos, você que está me ouvindo aí nessa aula de democracia e liberdade de expressão, você é chamado às urnas para escolher os seus representantes. Quando você vota para vereador, para prefeito, para deputado estadual, deputado federal, senador, governador, presidente da República, você está exercendo o seu direito a escolher os seus representantes. Por quê? Porque nós vivemos em uma democracia representativa. Então você não exerce o seu direito de cidadão diretamente indo lá no Congresso Nacional, por exemplo, escolher as pautas, votar a respeito de impostos, de investimentos, de leis ambientais ou quaisquer outros assuntos. Você vai e escolhe num leque de opções que o modelo democrático te dá os seus representantes. E a partir daí os seus representantes escolhem por você, toma decisões políticas por você. Numa democracia representativa, apenas os representantes têm direito a voto. Então, por exemplo, essa frase é muito importante. Apenas os representantes têm direito a voto. Então, por exemplo, imagina que está sendo votado no Congresso Nacional um tema a respeito de, digamos, reforma tributária, questão envolvendo impostos no Brasil. Você tem direito à sua opinião sobre se os impostos deveriam aumentar e diminuir. Cá entre nós, a gente sempre quer que diminua, né? Mas quem vai tomar essa decisão é o seu representante lá no Congresso. É ele quem vai votar por você. E aqui entra uma dúvida comum. Professor, ele é obrigado a me consultar antes de tomar uma decisão política lá no Congresso, ou se for um governador, um presidente ou um prefeito, antes de tomar uma decisão administrativa? Não. No momento em que você vota em alguém, você está dando uma carta para que essa pessoa vote por você. Uma procuração política para que ela faça a decisão por você. Muitos vereadores, deputados, senadores e representantes políticos procuram ouvir as suas bases eleitorais, ou seja, as pessoas que votaram nele, as pessoas que ele representa para tomar uma decisão. Mas não é obrigatório que ele faça isso. Se espera que ele esteja em consonância, que ele esteja alinhado com aquelas pessoas que escolheram aquele representante para o cargo que ele exerce. Mas ele não é obrigado a consultar. Por isso que muitas vezes nós nos decepcionamos com os nossos representantes, porque eles tomam decisões que nem sempre vão de encontro às nossas opiniões. Mas essa é a natureza da democracia representativa. A depender da lei de cada país, observe, o voto dos cidadãos para escolher os seus representantes é obrigatório, como é no Brasil, ou facultativo, ou seja, opcional, como é nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, por uma falta de uma tradição democrática maior, o voto ainda é obrigatório. O Brasil viveu durante todo o seu período de existência, né, quase 525 anos de existência, no momento que eu gravo esse vídeo para você, o Brasil viveu muitas rupturas democráticas, o Brasil viveu muitos períodos ditatoriais ou de não normalidade democrática, o que faz com que a cultura da democracia no nosso país seja muito recente.
Então, o legislador, aquele que faz as leis, né, assim que nós chamamos o legislador da Constituição de 88, que é a Constituição que nós temos hoje, ele entende que o voto precisa ser temporariamente, pelo menos, obrigatório no Brasil, para que haja demanda, para que haja participação popular. O problema é que muitas vezes nós somos descrentes do próprio sistema democrático e achamos muito chato ter que ir lá escolher, não acreditamos, perdemos a esperança. Em países com tradição democrática mais forte, como é o caso dos Estados Unidos, o voto é facultativo, porque já existe uma ideia de consciência, de responsabilidade civil maior em termos de participação popular. Agora eu quero trabalhar com você um tema que é muito importante e muito recorrente em concursos públicos. Olha só, preste atenção. Em uma democracia formal, uma minoria detentora do poder econômico é favorecida. E em uma democracia substancial, a maioria do povo é beneficiada pelo regime democrático. O que quer dizer isso? Alguns países, algumas nações, são democráticas, têm a democracia representativa como forma e sistema de governo, mas essa democracia é apenas formal, ou seja, apenas no nome. Na prática, essa democracia não beneficia a todos de forma igualitária, ou pelo menos a todos de forma mais equilibrada. Já em alguns países, existe uma democracia substancial, ou seja, uma democracia que realmente funciona para a maioria do povo, aonde os direitos são assegurados, os deveres são cumpridos e há um equilíbrio muito melhor. O que isso nos diz? Se existe uma democracia formal e existe uma democracia substancial, então existe diferença na qualidade da democracia em cada país. E é justamente isso que eu quero te mostrar agora. Que países seriam esses que têm uma democracia substancial, ou seja, que beneficiam a maioria da população? Será que você consegue pensar em algum país onde a democracia realmente funcione? E que países seriam esses de democracia formal? Países onde a democracia é apenas no nome, mas na prática do dia a dia, o cidadão fica desamparado, não recebendo os benefícios. Só uma elite, só uma classe muito abastada é que acaba recebendo esses benefícios. Está pensando num país aí? Eu sei que você está. Vamos dar uma olhada então na qualidade da democracia pelo mundo. Eu quero trabalhar com você agora como é que anda essa qualidade da democracia no mundo. Para isso eu te trouxe um mapa aqui que tem caído bastante em concursos Brasil afora, mostrando alguns pontos importantes sobre o atual estado da democracia no mundo. Existem hoje obras literárias, acadêmicas, que mostram essa questão da qualidade da democracia. Um livro muito comum, né, de ser citado em concursos hoje em dia é o livro Como as Democracias Morrem, que é um livro que traz para a gente muitas dessas informações que eu vou compartilhar aqui com você. Vamos entender o mapa primeiro? Observe. Primeiro ali nós temos authoritarian regimes, ou seja, regimes autoritários. Todos os países que aparecem em vermelho ou em tons de vermelho, percebam a escala, vermelho mais forte são regimes totalmente autoritários. Aí vai ficando um pouquinho menos vermelho, vai caindo para um tom mais rosa. Esses países de tom mais rosa, laranja e vermelho, que vocês veem aqui, né, no mapa, são regimes considerados autoritários, ou seja, não são regimes democráticos. Eu poderia citar aqui a Rússia, a China, a Venezuela, Cuba, boa parte dos países do Oriente Médio, da África, são países considerados autoritários. Em amarelo, podem perceber os tons de amarelo, tanto quanto mais forte quanto os mais fracos, nós temos regimes híbridos, como está escrito aqui em inglês. Hybrid regimes, regimes híbridos. O que seriam regimes híbridos? São regimes que combinam aspectos autoritários dos seus governos com um pouco de democracia formal, aquela democracia que não se apresenta para todos de forma igual. Aqui nós podemos citar, por exemplo, alguns países da América do Sul,
o México, nós poderíamos citar a Turquia, alguns países da África têm essa característica de serem regimes híbridos. Num tom de azul mais claro, nós temos democracias formais, flawed democracies, democracias formais, democracias que são democracias apenas no nome, mas que não beneficiam a todos de forma igualitária. Observe que em democracias formais, infelizmente, nós temos aí o Brasil. O Brasil é considerado uma democracia formal, ou seja, somos um país democrático? Somos, mas formal. Nossa democracia não beneficia a todos de forma igual. Nessa mesma linha, nós temos aí países, né, como a Índia, alguns países na Europa, a Itália está nisso, países ali da Oceania, e há quem diga, inclusive, que os Estados Unidos já estejam nessa categoria. Observem aqui, os Estados Unidos também já são considerados um país de democracia formal. São poucos os países no mundo que são democracias plenas, como mostram os países que estão em azul escuro. Por exemplo, o Canadá é uma democracia plena, Espanha é uma democracia plena, os países nórdicos da Europa, Nova Zelândia, Austrália, Japão. Percebe? Poucos países são considerados de fato democracias plenas. Aí eu trouxe para você alguns pontos aqui que você precisa considerar. Olha só que dados preocupantes a respeito da democracia no mundo. Apenas 7,8% da população mundial vive em democracias plenas, uma queda em relação aos 8,9% de 2015. Ou seja, jovem, ou seja, concurseira, está diminuindo o número de democracias plenas no mundo, o que indica que nós estamos vivendo uma crise democrática no nosso planeta. Quase metade da população mundial, 45,4%, vive em algum tipo de democracia, mas mais de um terço, ou seja, 39,4%, vive sob regimes autoritários. Dado preocupante. O número de países classificados como democracias aumentou para 74 em 2023. Professor, aumentou. Mas a qualidade geral da democracia diminuiu. Muitos países aumentaram para o quadro de democracia formal. Democracia formal. Mas plena democracia, complicado, né? A qualidade geral diminuiu. A confiança nas instituições representativas, como parlamentos e governos, tem diminuído muito em muitos países democráticos. Provavelmente você que me ouve não confia 100% no governo, nem do Brasil e nem de país algum, porque políticos se tornaram alvo de desconfiança no mundo todo. Então, em países democráticos, a confiança nos congressos, nos parlamentos, nas decisões políticas tem caído. E isso contribui para a perda de qualidade geral da democracia no mundo. Regimes não democráticos estão se tornando aí regimes híbridos e estão enfrentando dificuldades para se democratizar. Como assim mais enraizados? Eu coloquei aqui, regimes não democráticos estão se tornando mais enraizados. China, Rússia, são países hoje, por exemplo, que comandam uma ordem multipolar juntamente com Estados Unidos e Europa Ocidental. Está se tornando mais aceitável viver sob regimes autoritários. E muitas pessoas têm opiniões positivas a respeito desse tipo de regime. Então, regimes híbridos, regimes autoritários estão se enraizando no mundo, fazendo diminuir o número de países que de fato querem se democratizar. Antigamente, era comum nós dizermos que a democracia era um valor inegociável,
Mas hoje nós já percebemos em vários países no mundo que a democracia se tornou inclusive algo questionável, e isso é muito perigoso. Entende? Hoje nós vivemos num mundo em que defender valores democráticos se tornou algo muito necessário, já que países grandes e grandes potências, repito, como China e Rússia, não são democráticas e têm influenciado governos e sociedades inteiras a adotarem uma postura parecida com as suas. Tendo visto, né, a qualidade da democracia no mundo, agora a gente pode investigar um pouco mais algumas características interessantes da democracia representativa. Embora o Brasil seja um país que tenha uma democracia formal e representativa, nós estamos batalhando muito, né? Pelo menos aí há 30 e poucos anos, para que a democracia se consolide no Brasil como um regime viável e se torne um sistema de governo enraizado na nossa cultura e no nosso imaginário popular. Por isso eu trouxe algumas características aqui e a partir dessas características a gente vai discutir como que a liberdade de expressão está ligada à questão da democracia. Observe, existem sistemas democráticos bipartidários, certo? Ou seja, o que seria um sistema democrático bipartidário? Que só tem dois partidos, como acontece nos Estados Unidos, os republicanos e os democratas. E multipartidários, que é o que acontece no Brasil. Nós temos aqui dezenas de partidos políticos com ideologias diferentes. Um sistema unipartidário, como é em Cuba, como é na China, não é considerado democrático. Portanto, não existe democracia com apenas um partido, um líder, uma ideologia. Isso não é democracia. Por quê? Olha o segundo ponto. Em regimes democráticos, por favor, preste atenção e anote isso. É fundamental, é indispensável que exista um governo e uma oposição. O papel da oposição é muito importante em uma democracia. Preste atenção nisso. Muitas vezes a gente se depara com pessoas que imaginam que o ideal em uma democracia é que houvesse um consenso entre todos, em que todos pensassem da mesma forma, seguissem o mesmo líder, seguissem a mesma ideologia. Isso não é democracia. Lembra do início da aula? A democracia pressupõe que eu tenha direito à minha opinião. E no mundo real, ninguém vai ter sempre a mesma opinião que o outro. Nós vamos divergir, inclusive em aspectos de como a vida, a sociedade e as coisas deveriam ser. Portanto, é legítimo numa democracia que a maioria escolha seus representantes, que a maioria eleja um presidente, um primeiro-ministro, um gabinete, um governo. Ok, a maioria vota e escolhe. Mas tem que existir aqueles que discordam das posições. A oposição. Ser de oposição, estar na oposição, não significa que você está torcendo para que o governo dê errado e as coisas não deem certo. Significa o quê? Que você vai fazer um papel praticamente de fiscalização do governo e propor alternativas. Olha o que eu coloquei aqui para você. O papel da oposição é muito importante numa democracia. Uma oposição propõe alternativas aos problemas do país. Muitas vezes um governo não sabe como lidar com determinada questão. A oposição vai lá e vai propor uma alternativa, vai propor soluções. Fiscaliza as ações do governo. Se não houver oposição, um governo pode se sentir à vontade, meu caro concurseiro, minha cara concurseira, para fazer o que bem entender, e aí se torna um regime autoritário. A oposição é importante para fiscalizar as ações do governo, cobrar o governo. Propõe o debate de ideias e valores da sociedade. Ou seja, uma oposição vai lá e diz, olha, nós não concordamos com isso, nós concordamos com aquilo. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos muito debate a respeito de pauta de costumes. O aborto deve ou não ser proibido, questão da jornada de trabalho,
como é que deve ser feita a questão dos direitos das minorias. Tudo isso tem que ser debatido entre governo e oposição para que haja, de fato, liberdade de expressão. Em regimes democráticos, normalmente um governo conservador enfrenta a oposição de progressistas e vice-versa. Um governo conservador, um governo mais à direita, normalmente vai enfrentar a oposição de um governo mais à esquerda, mais progressista, e vice-versa. No momento em que eu gravo esse vídeo para você, o Brasil é governado por progressistas. O presidente do Brasil é Luiz Inácio Lula da Silva. Mas o governo anterior foi o governo de Jair Bolsonaro, um governo mais à direita, mais conservador. É normal essa alternância de poder, é salutar, inclusive, é saudável, desde que a oposição atue, fiscalize, cobra, proponha soluções e alternativas ao nosso país. Percebe? Então, ter direito à expressão é um direito individual meu. Eu posso ter a minha opinião, expressar minha ideologia, expressar a forma como eu enxergo o mundo. E a democracia institucionaliza isso no papel das ideologias e do governo e da oposição. Eu vou mostrar para você agora como é que isso cai em prova, para que você possa entender como esses conceitos todos são aplicados em uma questão. Aqui eu trouxe para você uma questão de 2024, tá? Do concurso para estágio no Ministério Público Federal. Olha que questão simples, mas importante. Eu quero inclusive ensinar uma coisa para você dentro dessa questão. Sobre a liberdade de expressão, é correto afirmar que, letra A, é um direito absoluto sem quaisquer limitações? Não. A liberdade de expressão não é um direito absoluto. Por quê? Porque quando eu tenho direito à minha opinião, eu não posso usar do meu direito à opinião para fazer discurso de ódio. Eu não posso, por exemplo, dizer eu considero tais e tais pessoas dignas de morrer. Eu não gosto da pessoa XY, eu não gosto de classe YZ, eu não gosto disso, daquilo, com um discurso de ódio. Por exemplo, eu não posso dizer que eu odeio negros, judeus, homossexuais, pessoas com deficiência. Isso é discurso de ódio. Isso é crime, é proibido pela lei. O fato de eu ter direito à minha opinião não me dá o direito de expressar ódio contra pessoas ou categorias de pessoas. Por isso, não é um direito absoluto, é um direito relativo. Percebe? Para que haja uma sociedade democraticamente saudável, eu tenho que ter o meu direito à opinião, mas eu tenho que ter restrições para não inferir em discurso de ódio. Por isso é aquela velha máxima: o direito termina quando começa o seu. Não é um direito absoluto. Não possui relação com o regime democrático a liberdade de expressão? Claro que possui. A gente viu isso na aula. A democracia está amplamente vinculada à liberdade de expressão. Nós temos o direito à nossa opinião, nosso direito de voto, de expor nossa ideologia, mas nós não temos direito de ferir a consciência, a dignidade e o direito humano do outro. Mas tem sim relação com o regime democrático, não tem relação com regimes autoritários. Regimes autoritários não respeitam liberdade de expressão. Pode entrar em conflito com outros direitos fundamentais? Sim, é o que eu acabei de falar na explicação para você da letra A. A minha liberdade de expressão pode entrar em conflito com outro direito fundamental de um outro indivíduo. Se o indivíduo tem o direito de ter a dignidade dele respeitada, a classe social dele respeitada, a opção sexual, a condição sexual dele respeitada, eu não posso usar da minha liberdade de expressão para atacá-lo com discurso de ódio. Então, sim, a liberdade de expressão pode entrar em conflito com outros direitos fundamentais. Perfeito, essa é a nossa alternativa. E deve sempre ser restringida em favor do direito à honra? Não. Eu não posso limitar minha liberdade de expressão em favor do direito à honra. Direito à honra é uma coisa que já caiu no nosso Código Civil. Por exemplo, muitos homens achavam que tinham o direito de assassinarem as suas mulheres porque foram traídos. Não, isso não é liberdade de expressão, isso é crime e já foi modificado no nosso código, tá? Então, ficamos com a letra C. Uma outra questão, né, de 2024 aqui, ó, da Banca Vunesp,
tem a relação também com a questão dos direitos e da democracia. Olha só. Em relação especificamente aos direitos civis, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Os direitos civis visam garantir a livre circulação, a liberdade de expressão, de opinião, ideológica, de credo, ou seja, de religião, e outras liberdades individuais. Exato. É isso mesmo, essa é a nossa alternativa. Os direitos civis, eles existem para garantir tudo isso que a alternativa nos traz. Livre circulação, ou seja, nosso direito de ir e vir, a liberdade de expressão, de opinião, de ideologia, de crença e outras liberdades individuais. Tudo isso só é possível em uma democracia plena. Quando a democracia é formal, ela não é plena, esses direitos não ficam totalmente assegurados. E é por isso que esse é um dos debates mais atuais que nós podemos ter hoje no Brasil e no mundo. Como você viu, as democracias não estão em alta, estão caindo de qualidade. E se está caindo de qualidade a democracia, esses direitos não estão sendo respeitados. Viu? É assim que cai o tema de democracia e liberdade de expressão. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Bons estudos, boa revisão desse tema e a gente se vê no próximo módulo. Até lá!